Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, é com grande alegria que mais uma vez o programa ABC do Espiritismo vem trazer para todos nós assuntos pertinentes à nossa doutrina de luz, relembrando o nosso passado, relembrando os temas evangélicos, relembrando tudo aquilo que com certeza faz o nosso crescimento intelectual e espiritual. Mas antes de nós começarmos a falar hoje de Moisés, vamos voltar um pouco no túnel do tempo e relembrar o primeiro momento do homem na Terra, chamado a Era Primitiva. Nós vamos ver Moisés, então, com o seu povo itinerante, à busca das terras prometidas. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Que alegria, Sérgio, em podermos juntos iniciarmos mais um programa ABC do Espiritismo. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos que estão nos ouvindo e assistindo neste momento. Eu gostaria de aproveitar, André, antes de nós fazermos o início do nosso estudo, nesses dois blocos falando de Moisés, queria dar um abraço carinhoso ao nosso querido Dr. Caio Ramaciotti, da GEM, Grupo Espírita Emmanuel, que agora no dia 2 de abril estará lançando mais um livro sobre Chico Xavier. Um amigo de Chico que escreveu um livro sobre algumas passagens inéditas com Chico Xavier, coloca isso no papel e o nosso querido Caio estará lançando no dia 2 de abril na sede da GEM. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande festa, vai ser um sábado de muita alegria, de podermos relembrar momentos maravilhosos sobre Chico Xavier. Ao Dr. Caio, nosso abraço, a nossa gratidão por ser um amigo e um irmão que nós tanto prezamos, esse irmão que tanto nos auxilia. André, vamos falar um pouquinho de Moisés? Falar de Moisés é falarmos da primeira revelação. Eu vou pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, pegar o item 2º do primeiro capítulo, Não vim destruir a lei. E Kardec pondera. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável e outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. É um momento, é um marco na Terra, é onde nós estamos aqui à busca da nossa evolução, espíritos que vieram coabitar a Terra de outros planetas. Nós temos lido muito sobre os exilados de Capela, aonde Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, também Edgar Armon, naquele livro Exilados de Capela, tem trazido com muita propriedade esse povo que atingiu uma condição intelectual bastante avançada, mas não atingiu a questão moral. E esses espíritos então vieram para a Terra, que estava sendo preparada diante de um novo momento evolutivo para que o homem pudesse, através das suas experiências reencarnatórias, iniciar o seu trabalho. Então nós vemos, André, a importância desse momento. É um marco onde Moisés, então, divide o seu trabalho em dois momentos, antes e depois de um fato que ocorreu naquela época, que foi realmente alguma coisa muito marcante, o chamado a Tábua da Salvação, o chamado Decálogo, onde ele recebe os 10 mandamentos. A vida de Moisés é uma vida que, segundo a Bíblia, que se nós vermos o Velho Testamento, contém 5 livros deixados por Moisés, nós iremos observar que a Bíblia intitula Moisés como o varão mais dócil dentre aqueles que ali ele menciona. E é evidente que Jesus não entra nesse conjunto, nós estamos falando milênios antes do advento de Jesus. Nós vamos observar que Moisés ele desenvolveu um papel muito grande, porque a sua raça ela estava sob o jugo dos egípcios, e ele era um nobre, já que ele era considerado um filho do faraó. Porém, ele era um filho abastardo.
E em determinado momento, quando o irmão Ramsés assume o poder, aí ele descobre que ele não era irmão, ele descobre que não era filho do faraó. E aí ele começa a brigar pela causa dos seus irmãos de raça e procura tirar eles do jugo dos egípcios que os faziam de escravos. Foi aí que começou o seu belo trabalho envolvendo toda aquela população que estava a seu lado. Poderíamos dizer que era o primeiro momento na Terra que nós chamamos o momento primitivo. O momento primitivo era esse momento onde a Terra estava ainda se adequando naquele momento para receber as criaturas humanas dentro da preparação natural do mar, dos rios, dos ventos, das planícies, tudo que pudesse auxiliar na condução da evolução do homem. Logicamente foi um momento difícil, porque ele arrebanhou uma comunidade, praticamente uma cidade, e essa cidade era o chamado cidade itinerante. Eles estavam à busca de um lugar que pudesse encontrar a felicidade. Eles imaginavam que esse lugar chamaria a Terra Prometida. Era um lugar que eles recebiam orientação do alto. É importante, André, relatar que Moisés também tinha muito contato com o plano espiritual, tinha muito contato com os espíritos. Não só isso é verdade, que alguns religiosos têm dito para nós que no Velho Testamento existe uma passagem onde Moisés coibiu o uso e o contato com o mundo espiritual. Proibiu o contato com os pitons e as pitonisas. Os pitons é o que nós chamamos hoje de médiuns, só que os homens, pitonisas, as médiuns, mulheres. Mas nós também, voltando no tempo e analisando Moisés, achamos que Moisés estava corretíssimo. Por quê? Porque nós também, estudando a ciência espírita, a filosofia dessa obra magnífica do contato entre o homem e os espíritos, nós entendemos que não é lícito vasculharmos o mundo espiritual para tentarmos redescobrir as coisas na Terra no campo da matéria. É como muitas pessoas procuram, por exemplo, aquelas pessoas que dizem ser médiuns e que têm a solução para todos os problemas. Tem pessoas, por exemplo, que quer saber se vai ganhar na loteria, se vai ficar rica, se vai fazer um bom casamento, se vai amarrar, seja um homem ou uma mulher, junto a ti, num casamento. Logicamente, nós sabemos que essas coisas, nós também somos contra, que estudamos a ciência espírita. Não podemos concordar com uma coisa, um disparate tão grande dessa natureza. Nós, os espíritas, também somos contra e coibimos da mesma maneira que Moisés coibiu naquela época. É o abuso. Se nós temos o véu do esquecimento, logicamente não temos a necessidade de vasculhar o nosso passado e muito menos querer saber o que vai ser o nosso futuro. É importante tentarmos compreender que o importante é o presente. E é o presente que nós precisamos focar naquilo que Jesus veio nos mostrar em termos de conhecimento. Nós iremos também observar, igual o nosso querido Sérgio disse, e isso está numa passagem no livro A Caminho da Luz, nós vamos ver que Emmanuel, benfeitor do Chico, e o autor daquela obra, ele afirma que Moisés tinha inúmeras faculdades mediúnicas. É evidente que ele comandava um povo bárbaro e era necessário que ele tivesse uma disciplina, era um povo que, na sua grande maioria, não tinha cultura alguma, vinha de um berço de escravos, servia os outros. Então, quando eles tiveram a liberdade, precisou de um homem como Moisés, que pudesse muitas vezes usar a força, usar o jeito truculento,
Se hoje nós já vemos que com todo o avanço, muitas vezes, nós ainda não compreendemos, imaginemos há 2.500 anos atrás, há 3.500 anos atrás, como é que não era a realidade daquele povo. E outra coisa, André, que nós não podemos esquecer também, é que Moisés não era uma criatura tão evoluída assim. Moisés era, sim, muito mais evoluído do que a média daquele povo que ali estava. Não só que nós vamos ver no segundo bloco, sobre o Decálogo, os 10 mandamentos, nós vamos perceber a grande dificuldade que Moisés teve para descer do Monte Sinai e para levar a mensagem ao seu povo, porque havia muitas coisas que ali estava que era contrária à maneira habitual dos costumes do seu povo. E nós vamos falar um pouquinho no segundo bloco sobre essas questões, porque não é fácil você colocar normas de regimento moralista, disciplinar, para um povo que ainda é um povo bárbaro, que na grande maioria um povo que não evoluiu intelectualmente e muito menos, André, evoluiu moralmente. Então Moisés, ele teve na sua época um papel importante. Ele teve um papel de libertar um povo, ele teve um papel de ser, como nosso querido Sérgio, e nós iremos procurar no segundo bloco explicar, foi através de Moisés que veio a primeira escrita direta, mas se você quer saber como é que se deu isso, vai ter que esperar que é só no segundo bloco. Então Moisés teve na sua época um papel ao ponto de Kardec colocá-lo na condição da primeira revelação, trazendo uma lei civil, disciplinar daquela época, do olho por olho, dente por dente, e também trouxe a lei sublime, que passaram milênios e, se observarmos hoje, serve perfeitamente para a nossa realidade. A lei de Talião, uma das leis mais conhecidas por todos nós, que é o olho por olho, dente por dente. Da maneira com que você fere, você será ferido. Logicamente, havia necessidade dessas leis naquela época, tendo em vista a condição espiritual daqueles espíritos que estavam encarnados na Terra. Para cada povo, para cada condição evolutiva, logicamente, as leis vão se modificando. André, nós estamos no final do nosso primeiro bloco. Gostaria que você falasse um pouquinho dos nossos meios de comunicações para que o nosso telespectador possa se comunicar conosco. Através do Facebook, procure por Sérgio Vilar, como está vendo o link aí na sua tela, ou curta minha fanpage, André Luiz Querini Vilar. Está gostando dos ABC do Espiritismo? Entre no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz e procure pelos programas ABC do Espiritismo. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Assine nosso canal no YouTube. Acesse www.youtube.com/TV A Caminho da Luz. Centenas de vídeos disponibilizados para você assistir onde e quando quiser. Quanto mais se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica funcionam guardados por implementos protetores. Em toda parte surgem sistemas de cautela e defesa, evitando perturbações e desastres. Semelhantes apontamentos induzem-nos
a aceitar o imperativo de governo, a força mental, cujo destempero não somente inutiliza as melhores oportunidades daqueles que a transfiguram em rebenque magnético da revolta, mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que lhe caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em regiões de arrependimento e regeneração além túmulo. Ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura. E escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quais mutilados do espírito, relegados à periferia da vida, e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese de todos os suplícios que lhes garroteiam a alma. Consideremos tudo isso e toda vez que a irritação nos acene de longe, ofereçamos de pronto à inundação dos pensamentos de agressividade e revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior, que com muita alegria sempre dá espaço para podermos estar aqui trabalhando, levando sempre uma mensagem de muito amor. Queria parabenizar o nosso querido André Luiz, que está aqui conosco, que nesse mês de março teve a oportunidade de iniciar um novo programa pela nossa TV Mundo Maior. O nosso abraço ao André Marusso pelo carinho que tem para com o nosso trabalho. Não poderia deixar de fazer essa menção a todos os funcionários da TV Mundo Maior, que nos recebe sempre com muita alegria, com muito carinho, com muito entusiasmo. Então nós queríamos deixar registrado esse novo programa que o André vai falar um pouquinho para você, nada melhor do que ele para contar quais são os objetivos desse programa antes de retomar o estudo sobre Moisés. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. O programa se chama Jesus e o Espiritismo, vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, horário de Brasília. E ele é motivado numa conversa que meu pai teve com o Chico, em que o nosso querido Chico pediu a ele: Sérgio, nunca se esqueça de falar de Jesus em seus comentários. Então nós estamos estudando uma obra muito desconhecida espírita, Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de Ney Lúcio. É trazer Jesus de mais de 2000 anos atrás para os dias atuais. Nós vamos estudar então o capítulo da pneumatografia, um nome difícil, né? Pneumatografia ou escrita direta. Na década de 70, nós vamos encontrar no programa Pinga Fogo Francisco Cândido Xavier falando um pouquinho sobre Moisés, numa pergunta que havia sido dirigida a ele. E aconteceu um fato muito interessante, foi que ele diz que Moisés, naquela época, não tinha condições morais a ponto de receber uma mensagem pela psicografia, tendo em vista a sua condição moral, já que essa mensagem foi trazida pelo próprio Jesus. É interessante Emmanuel revelar tudo isso para nós, porque realmente como isso tem a ver. Porque os 10 mandamentos são leis morais. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, honrarás a teu pai e a sua mãe. Mas as 2 primeiras são básicas.
Amar a Deus sobre todas as coisas, um Deus Pai, um Deus único. E isso criou, logicamente, um grande atrito, porque a grande maioria das pessoas daquela época acreditava em vários deuses. Como poderia, de um dia para a noite, eliminar os deuses e passar a amar um só Deus? E aí, então, começam as grandes dificuldades de Moisés para colocar na sua comunidade essa tábua da salvação. E, caro Sérgio, o que me chama muito a atenção no Decálogo, nos 10 Mandamentos, é que ele aborda, não vou dizer que é o primeiro, porque tem muitas coisas que se perdeu nos anais da história, mas é um dos primeiros que traz para todos nós a ideia do monoteísmo, a ideia do único Deus. Até então, eles eram politeístas, acreditavam no Deus da fertilidade, no Deus do sol, no Deus da chuva, nos vários deuses. E nesse decálogo começa a gerar no homem, na criatura humana, no encarnado, a ideologia de que nós temos apenas e tão somente um Criador, apenas e tão somente um responsável por tudo que os nossos olhos podem ver. Além disso, André, chamo a atenção também dos nossos telespectadores para podermos analisar um outro fato importante. Além dessa questão de Deus, que o André acabou de relatar para todos nós, tem as questões morais das outras 8 leis. Tirando a lei do amar ao pai e à mãe, que é uma sublimidade das leis divinas, tem as outras que é inerente o contato de um para com o outro. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás os bens do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Enfim, eram leis muito difíceis, porque como eles eram um povo itinerante e um povo bárbaro, logicamente eles passavam pelos lugares, eles saqueavam, ou seja, eles roubavam, eles abusavam das mulheres, ou seja, eles não respeitavam a mulher. Eles, então, de uma certa forma, não respeitavam o pai e a mãe. Então, essas leis, de uma certa maneira, chocou, porque ela vem de encontro com toda uma condição de reforma íntima. Mas como fazer essa reforma íntima do dia para a noite sem ter um material apropriado para isso? Foi por isso que Moisés demorou para descer do Monte Sinai, e a história todos conhecem, que quando ele desce, o seu povo estava ébrio, ou seja, alcoolizado. Ébrio, aonde estava uma festa muito grande, de orgias, quando ele então dispensa todas aquelas pessoas. Mas o que mais lhe chocou foi quando ele viu que as pessoas, achando que ele não voltaria mais, construíram, com aquele ouro que eles foram adquirindo, muitos deles até roubado, eles fizeram um bezerro. E esse bezerro de ouro, eles começaram a adorar esse bezerro de ouro como se ele fosse Deus. Nós observamos, novamente, que a lei de Moisés não era apenas para a sua época. Eram leis pertinentes a vida em sociedade. E quando eu tenho a oportunidade de trabalhar essa temática, eu sempre digo, se nós pegarmos toda a Constituição brasileira, com seus inúmeros parágrafos, artigos e não sei mais as definições que lá estão, nós iremos observar que se nós substituirmos por esses 10 mandamentos, o brasileiro nada perderia. Porque é leis que pede para aproveitarmos o que é nosso, darmos ao próximo o que é de direito do próximo, dedicarmos um dia, como ele diz no 3º mandamento, aqui está os sábados, mas o dia que quisermos, ao trabalho pela nossa crença religiosa, no nosso caso, nós, os adeptos do espiritismo cristão. Então, se nós realmente compreendermos esses 10 mandamentos, talvez aqui seja o início da reforma íntima dentro de nós. O início da compreensão do que é nosso, do que é do próximo, do que nos pertence, do que não nos pertence. Essas leis são leis que
se nós a seguirmos, nós iremos ter uma vida pautada no bem e no homem de bem. Nós vamos chamar essas leis de leis imutáveis. O que é uma lei imutável? É aquela que o homem não consegue modificá-las. São leis pertinentes à ação natural divina. Mas essas leis, André, poderíamos ir até mais longe. Não é apenas para o Brasil, são leis universais, que servem para todas as pessoas que querem ser norteadas pelo caminho do bem. Logicamente, se passarmos a entender, nós vamos entender esses 10 mandamentos no resumo que o próprio Jesus fez para todos nós. Quando um jovem lhe indaga, Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus, então, aproveita para resumir esses 10 mandamentos em 2. Amarás teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amarás a teu próximo como a si mesmo. Dessa maneira, logicamente, começamos a compreender de uma maneira mais exata que quando nós vivermos essas 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, logicamente nós estaremos instituindo na Terra o cristianismo na sua mais pura concepção. É interessante que, se nós pararmos para analisar, com todo o avanço que nós tivemos nesses milênios todos que passou desde o advento de Moisés, nós iremos ver que o comportamento de um ser humano para com o outro é o mesmo. Hoje nós só não matamos como matávamos antigamente porque hoje tem leis severas. E nós não queremos ser presos. Nós não queremos ficar 20, 30 anos numa cela sem podermos fazer nada, tirando a nossa liberdade. Mas se pudéssemos, continuaríamos com os mesmos atos, com as mesmas atitudes bárbaras. Será que não é momento de nós compreendermos o papel que nós somos convidados a desempenharmos no hoje? Será que nós ainda daremos mais importância à lei de Talião, à lei do olho por olho, dente por dente, do que a lei do Monte Sinai, o Decálogo, a lei que foi e teve como mentor Jesus? Como o nosso querido Sérgio muito bem disse, Moisés foi um médium, um intermediário, doou o ectoplasma, e Jesus, manipulando esta energia, grava, põe, deixa marcado sobre a pedra os 10 mandamentos. Eis o momento de repensarmos. É verdade, como tudo isso faz tocar o nosso coração. Nós vamos buscar a história da humanidade. Quando falamos história da humanidade, querido telespectador, estamos falando da nossa história. Não estamos falando da história de outras pessoas. Nossa, da evolução humana. Nós fizemos parte de todo esse processo evolutivo. Quando nós buscamos na Revista Espírita, do 3º ano, por exemplo, vamos ver uma mensagem de Marte, que é um planeta mais atrasado que o nosso. Nós vamos pegar uma mensagem de Júpiter, que é um planeta mais evoluído que nós, dando uma comparação de que nós estamos no meio dessa evolução. Ou seja, mostrando Marte todas as suas dificuldades, os seus problemas, a maneira pela qual o planeta ainda está situado, as suas condições de vivência, não é? Júpiter, com a sua evolução, com a beleza dos seus campos, dos seus rios, dos seus mares, não é? E colocando também a Terra dentro dessa condição intermediária. E nós percebemos o quanto é importante nós entendermos essa fase. Que nós possamos compreender que todos nós temos um papel a desempenhar aqui no planeta Terra. Nós não estamos à deriva, nós não estamos a passeio, nós não estamos a turismo, e o papel que nós somos convidados a desempenhar é o da melhoria de nós mesmos, corrigindo no hoje o que fizemos no ontem. Não perca a nossa programação de abril, tem uma programação especial
para o aniversário de Chico Xavier. E também um programa falando sobre o Livro dos Espíritos. Você vai gostar muito. Mande uma mensagem para nós. Um beijo carinhoso no seu coração, que Jesus nos abençoe e até a semana que vem. Até a semana que vem. Muita paz a todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.